Aí a gente viu, falamos um pouco sobre a molécula da ATP, né? Como essa molécula ela fornece energia para a gente quando a gente vai realizar qualquer tipo de atividade metabólica, né? E aí a gente vai começamos a ver também quais são os processos metabólicos. E aí, começando pela fermentação, eu parei ontem em fermentação, aí hoje eu volto a falar um pouquinho dela, tá? A fermentação, pessoal, ele é o processo metabólico mais simples que existe, tá? E ele vai acontecer através de micro-organismos decompositores, tá certo? Então, a fermentação em si, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma decomposição parcial de moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas para a obtenção da molécula de energia, né? Para a obtenção do ATP, tá? Então, alguns micro-organismos, eles usam da fermentação para produzir ATP. Porém, pessoal, a fermentação, ela produz ATP, só que muito pouco, tá? Comparado, por exemplo, a uma respiração celular, que é bem mais ATP que são produzidos, certo? Com relação à fermentação. Tanto é que a respiração celular é um processo metabólico bem mais evoluído do que a fermentação, tá? Então, como eu falei a vocês ontem, a primeira etapa da fermentação, de toda e qualquer tipo de fermentação, é a glicólise, tá? A glicólise, ela também é utilizada, essa etapa, na respiração celular. Só que existe uma diferença. Assim, a gente quebra a glicose, tá? Beleza. Glicólise é quebra da glicose, tá certo? Mas a diferença se vai ser uma fermentação ou se vai ser uma respiração celular está justamente no direcionamento dessas moléculas que são quebradas. A gente vai ver passo a passo. Então, antes de mais nada, a glicose ela é quebrada como se fosse quebrada ao meio, vamos dizer assim. Ela é convertida em duas moléculas. Uma glicose é convertida em duas moléculas de ácido pirúvico, certo? Que são substâncias que vão dar continuidade aí aos processos metabólicos, tá? Aí, se por um acaso esse ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, porque a glicólise ela acontece no citoplasma, se por um acaso esse ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, aí ele vai participar da respiração celular. Se não, aí a gente vai ter uma fermentação, tá? Aí vejam só que interessante. A respiração celular, ela demora mais tempo, porém, ela produz muito mais ATP. A fermentação ela é bem mais rápida, porém ela produz menos ATP, tá? A gente vai entender como é que acontece esses processos, certo? Então, a fermentação ela é realizada por organismos anaeróbios, facultativos ou obrigatórios, que eu expliquei isso ontem a vocês, o que é facultativo, quando ele consegue tanto realizar a respiração celular, quanto ele consegue realizar a fermentação, ele usa desses dois processos, e os obrigatórios são aqueles micro-organismos que só realizam fermentação, tá certo? E aí, o tipo de fermentação vai depender do tipo de micro-organismo, como a gente falou ontem, né? Então, por exemplo, algumas leveduras do gênero Saccharomyces, eles vão realizar fermentação alcoólica, né? Na fermentação alcoólica, eles degradam a glicose, transformam em piruvato, e esse piruvato será convertido em álcool etílico e há a liberação de gás carbônico, tá? Então aí, ó, esse tipo de levedura, esse tipo de fungo, eles são muito utilizados na produção de vinhos, na produção de cervejas, de bebidas alcoólicas no geral, tá? Relembrando também as bactérias láticas, né, os lactobacilos, que são bactérias que vão realizar a fermentação, só que o tipo de fermentação lática, né, elas vão produzir ácido lático, tá? Muito utilizados na produção de iogurtes, produção de queijo, tá? E existe também o tipo de fermentação lática na célula muscular, que a gente vai entender quando a gente estiver falando sobre o mecanismo de ação do exercício físico, tá certo? As bactérias do gênero Acetobacter acetil são elas quem vão converter glicose em vinagre, né, em ácido acético, que é o vinagre, tá? E as bactérias do gênero Clostridium, elas vão converter glicose em ácido butírico, tá certo?
que pode ser utilizado tanto na indústria química, farmacêutica, como na indústria alimentícia, né? Ela altera a composição da manteiga, por exemplo. Tá certo? Então vejam como é importante a fermentação para as indústrias, né? E principalmente para a indústria alimentícia, tá? O próprio fermento, como se faz o pão? Como é que faz o pão crescer, o bolo crescer? O fermento nada mais é, pessoal, do que um tipo de levedo que vai fermentar aquele bolo. E aí, como na fermentação há a liberação de gás carbônico, ó, então é isso que faz com que o bolo, ó, cresça, porque esses gases eles vão se estender, se acumular e vão fazer com que aquela massa cresça. Tanto é que quando a gente pega um bolo, ele é todo o quê? Furadinho, né? É justamente, ó, cada furinho daquele é uma expansão de gás carbônico, certo? Devido à produção desse gás por conta da fermentação. Tá? Então, falando aqui agora um pouco dos tipos de fermentação, a fermentação alcoólica, que eu falei a vocês, que é utilizada por alguns tipos de fungos, que são leveduras, para a utilização da produção de bebida alcoólica mesmo, né? Do vinho, da cerveja. Então, vejam como acontece basicamente a glicólise para depois chegar na formação do etanol. Vê só. Toda glicólise, gente, ela vai ser... Deixa eu botar de outra cor. Toda glicólise, ela vai, ó, possuir essa cascata aqui, ó. Toda glicólise, toda ela, tá? Eu coloquei aqui resumido, mas para a glicose se converter em ácido pirúvico, ela passa por 10 reações químicas. Aqui está resumido, tá certo, pessoal? Então a glicose para se converter em ácido pirúvico, ela passa por 10 reações químicas, a glicólise, tá? E aí, num resumão, aqui, ó, eu quero que vocês entendam que a glicose, normalmente, ela tem essa composição química aqui, ó, que é a C6H12O6, certo? Aí o que acontece? Essa glicose ela vai ser quebrada, tá? Ela vai ser quebrada. No que ela é quebrada, o que é que vai fazer com que ela se quebre? E, ó, para que isso aqui aconteça, eu vou usar duas moléculas de ATP. Certo? Para que isso aconteça, eu vou usar duas moléculas de ATP. Aí esse ATP ele vai, ó, se transformar em ADP e fosfato inorgânico. Lembra que eu falei a vocês que para mim utilizar energia eu preciso quebrar a molécula de ATP? A energia está entre as ligações e fosfatos? Então é isso que está acontecendo aqui agora. Ó. Então, ó, eu quebrei duas moléculas de ATP, né? Transformei em ADP para poder utilizar essa energia e dar continuidade ao processo, certo? Aí, vê só, quando eu quebro glicose, tá, em outras duas moléculas, a gente ainda não tem ácido pirúvico. A gente vai ver o processo depois, tá? O que é que vai acontecer? Vai ser liberado, ó, hidrogênios, certo? Vai ser liberado hidrogênios. E aí, o acúmulo desses hidrogênios na nossa célula vai fazer com que a nossa célula ela fique muito ácida, tá? E aí o que é que acontece? Existe umas substâncias chamadas de NAD, certo? O que é que o NAD faz? Qual é a função do NAD? Ele pega, ele se liga com esses hidrogênios, tá? Para retirar esses hidrogênios da célula para controlar essa acidez, tá? E mais tarde, esse NAD, esses hidrogênios, eles vão poder participar, por exemplo, se for o caso da respiração celular, eles vão participar aí da produção de energia. Mas como a gente está falando aqui de fermentação, esse NAD ele vai retirar da célula para que dê uma controlada na acidez, certo? Sem mais delongas, o que está acontecendo aqui? Porque glicólise eu vou explicar melhor quando a gente estiver falando de respiração celular.
certo? Aí veja só o que acontece. Quando eu quebro a glicose aqui, eu utilizo 2 ATP, certo? Eu utilizo 2 ATP que se converte em ADP, tá? E aí, ó, quero mostrar a vocês é o seguinte: para que eu converta essa glicose em ácido pirúvico, eu estou usando 2 ATP e estou produzindo, ó, 2 moléculas de NADH2, certo? Porque, ó, esse NAD ele vai se ligar com os hidrogênios. Então, 2 moléculas de NAD se ligam com 2 hidrogênios, tá? E formam NADH2, tá certo? Depois que acontecem todas as reações químicas, eu transformo essa glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Por enquanto, é isso que eu quero que vocês entendam. Porque os processos de reação da glicólise a gente vai ver com mais calma todos os processos na respiração celular, que é a mesma coisa. Mas por enquanto, aqui na fermentação, o que eu quero que vocês aprendam é que eu transformo glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou posso chamar ele de piruvato, certo? Aí o que é que acontece na fermentação em si? Esse ácido pirúvico, pessoal, ele é convertido em etanol. E como ele é convertido em etanol, professor? Por quê? Porque há um desprendimento, ó, de uma molécula de CO2 desse composto, tá? Então vejam, presta atenção aqui. Ó, o ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos, tá vendo? Só que aí é que tá, eu estou retirando um desses carbonos, tá vendo? Não só um desses carbonos, como também estou retirando 2 oxigênios. Eu retiro uma partícula, uma molécula de gás carbônico. E aí eu vou formar álcool etílico. O álcool etílico é C2H5OH. Tá vendo? Então, ó, formei uma molécula de álcool etílico. Não só uma, né? Formei 2 moléculas de álcool etílico. Tá? Lembrando que, para realizar esse processo, o que foi que aconteceu? Vê só. Eu gastei 2 ATPs e produzi 4. Eu gastei 2 ATPs, mas produzi 4 ATPs. Certo? Aí veja, o meu saldo, o meu lucro vai ser quanto? 2. Entenderam? Porque vejam, eu investi 2 para ter 4. Então eu recuperei os 2 que eu perdi e o meu lucro foi o quê? 2. Deu para entender, pessoal? Vocês entenderam o que é o saldo? Deu para entender. Deu para entender, né? A gente vai entender melhor quando a gente for ver respiração celular. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso. Na glicose, o que é que a fermentação faz? Ela pega a glicose, converte em ácido pirúvico, tá? Moléculas de gás carbônico são retiradas desse ácido pirúvico para ser convertida em etanol, que é o álcool etílico. Isso é a fermentação alcoólica, certo? E aí, ó, outra coisa importante é tipo, eu gastei 2 moléculas de ATP para produzir 4. Recuperei as 2 que eu tinha gastado, me sobraram o que de lucro? 2. Tá? Então, meu lucro foi 2. 2 ATP, esse é meu saldo. Tá? Dúvidas? Não, né? Então, tá bom. Então, ó, no caso da fermentação alcoólica aqui, ó, todos os produtos, eles são utilizados pelo homem. O CO2, que ele é liberado, é ele quem faz, ó, o pão crescer, por exemplo, porque a mesma levedura que é colocada para produzir a bebida alcoólica é colocada como fermento, né, do pão, entendeu? Então, na bebida, ele vai produzir o álcool, certo? Já em pães, ele vai fazer com que o pão cresça pela liberação do gás carbônico, tá certo? Então, muito utilizado esse tipo de processo na indústria alimentícia. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui agora esse outro processo. Ó.
esse aqui é o processo de fermentação lática, tá? Que é realizada por aquele tipo de bactérias que eu falei a vocês, que são os lactobacilos. E as células humanas, elas também realizam esse processo para a obtenção de energia rápida, tá certo? Através da célula muscular. Não vou me estender nisso agora, porque eu vou falar depois, tá? E segue a mesma linha, gente. Para fermentação lática, a gente vai seguir a mesma coisa. Então, a gente tem a glicólise acontecendo. O que é a glicólise? É a quebra da glicose. Então, a glicose está aqui. Eu utilizo 2 ATP para formar 2, certo? Eu utilizo 2 para formar 4, né? Aí meu saldo fica sendo como 2, tá? Quebro a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Aí a diferença da fermentação lática para alcoólica é o seguinte: na fermentação alcoólica, o que é que eu retiro? Eu retiro 2 moléculas de gás carbônico, não é? Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Ó? Vê só. Tá vendo o NAD aqui? O NAD ele pegou aqueles hidrogênios. Lembram? Ele pega aqueles hidrogênios e ele joga onde? Ele joga justamente no ácido pirúvico para poder formar lactato, que é o ácido lático, certo? Então há essa diferença no caso da fermentação lática, porque o ácido lático ele é bem mais ácido, certo? Quando se fala de produção de lactato, quando se fala de produção de fermentação. No caso da fermentação alcoólica, a gente não adiciona hidrogênios, a gente retira gás carbônico, tá? Porque eu quero produzir álcool e eu quero produzir, eu quero liberar gás carbônico para poder fazer a questão da fermentação do pão, tá? Nesse caso aqui, a fermentação lática, isso aqui é para deixar aquele leite, vamos dizer, o iogurte mais ácido ainda. Tanto é que o leite fermentado, ele é bem azedinho, né? Todo mundo aqui já tomou o leitinho do gênio, né? Então, ele é azedo. E no caso das células musculares, ó, o acúmulo de ácido lático deixa o nosso músculo mais cansado, mais afadigado, né? O acúmulo dessa acidez lática vai fazer com que eu não consiga chegar até o final com relação ao movimento dos músculos, né? A questão da fisiologia muscular. E a gente vai ver isso ainda, não se preocupe, tá? Alguma dúvida aqui? Não. 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 Então, ó, a fermentação lática nas células humanas podem fazer com que o oxigênio ele seja insuficiente. Por quê? Porque, por exemplo, uma atividade de musculação, eu vou ter uma atividade de grande intensidade, tá certo? E por essa atividade ser muito intensa, eu preciso produzir energia de forma mais rápida. Então, ó, a respiração celular não entraria nesse caso, porque iria demorar mais, tá? E como é uma atividade muito intensa, eu preciso produzir mais ATP de forma mais rápida. E aí é onde as células começam a fazer a produção de lactato, né? Elas fazem esse tipo de processo, que é a fermentação lática. Então, a produção de ácido lático nas células musculares podem gerar câimbras, mas com o tempo esse ácido é levado para a corrente sanguínea até o fígado, onde ele vai ser novamente convertido em ácido pirúvico. Então vejam só que interessante. No caso aqui da célula muscular. Então acontece a glicólise, que é a quebra da glicose em ácido pirúvico, tá? Acontece a formação do ácido lático, tá certo? Então, o acúmulo desse lactato, ele vai sendo realizado, ele vai ficando acumulado no músculo, é isso que deixa o músculo dolorido. Quando a gente faz uma atividade muscular que no outro dia a gente acorda dolorido, é justamente pelo acúmulo do lactato que está naquela célula muscular, tá? E aí, ó, com o passar do tempo, esse ácido lático ele vai sendo mandado através da corrente sanguínea lá para o fígado,
onde ele vai ser novamente convertido em ácido pirúvico, tá certo? E aí esse ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria para poder produzir mais moléculas de ATP. Então vejam como o nosso corpo, ele é esperto, tá? Então aquilo que poderia ser ruim para mim, ele não vai ser totalmente ruim, ele vai ser bom, tá? Aquele ácido lático, em vez de ele ser perdido, ele pode sim ser retirado da molécula, pode ser retirado da fibra muscular para ele ser reconvertido em ácido pirúvico e aí ele possa entrar na mitocôndria, seguir outra via metabólica para poder produzir energia mais suficiente para mim. Tá certo, gente? Então, à medida que o seu músculo ele vai adquirindo, ele vai perdendo aquelas dores, na realidade é que aquele ácido lático ele está sendo diminuído na célula muscular e está sendo convertido para a produção de energia mais eficiente. Tá certo? Alguma dúvida? Não. Não. Pronto, vamos lá. Decorem isso aqui, viu? Isso aqui é importante. Tá? Fermentação agora acética, né? Realizado pelas bactérias Acetobacter, né? Ou acetobactérias, como queiram chamar. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai transformar o que a gente chama de ácido pirúvico, né? Em vinagre, tá certo? Mas para que isso aconteça, primeiro a formação do álcool etílico. Então, vejam só. O álcool etílico aqui, ó. Eita. Vejam, o álcool aqui, o álcool etílico, cadê? Ele foi formado, ó. Mas com a presença do oxigênio, ele pode, ó, sofrer uma reação e se transformar em ácido acético, que é o vinagre, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pega um vinho, quando a gente abre um vinho, o vinho tá lá fechado, beleza, mas quando a gente abre o vinho, ele entra em contato com o oxigênio, não entra? Se você não tomar aquele vinho, com o passar do tempo, você não tomar aquele vinho, deixar aquele vinho lá aberto, entendeu? Com pouco tempo, ele vai começar a produzir, o álcool etílico, ele vai começar, ó, a pegar aquele oxigênio, que o vinho está aberto, certo? E ele vai começar a produzir vinagre, tá? E aí quando você tomar de novo, em vez de você estar tomando uma bebida alcoólica, você está tomando um vinagre puro. Tá certo, gente? Então isso pode acontecer com algumas bebidas. Agora, óbvio, se deixar o vinho aberto, né? Uma pessoa quando vai tomar um vinho, tem que tomar o vinho e fechar, certo? Mesmo a gente fazendo isso, é incrível. Você toma um vinho hoje, aí você fecha, guarda ele na geladeira, tá? Na geladeira não, guarda ele fora. Mesmo a gente fazendo isso, aquele pouco oxigênio que entrou ali, ele já vai ser suficiente para modificar o sabor. Tá certo? Então, se você abrir um vinho hoje, fechar ele e guardar, quando for semana que vem, você já vai perceber um saborzinho diferente. Imagine se você deixar aberto. Aí, se você deixar aberto, é que entra oxigênio mesmo e aí faz a alteração aí do componente. Certo, gente? Então, a produção aqui do vinagre é através da fermentação acética. Aí passa pelo aquele mesmo processo, tá? A glicólise, né? Onde a glicose é quebrada, transformada em ácido pirúvico, que é transformado em álcool etílico e depois, com a presença do oxigênio, vem a transformação do vinagre. Certo? E aqui eu tenho outro tipo de fermentação. Esse tipo de fermentação quase não é falado, tá certo? Que é a fermentação butílica, realizada a partir do ácido lático por bactérias do gênero Clostridium, tá certo? Essa bactéria, pessoal, do gênero Clostridium, é uma bactéria que ela também pode causar uma doença, que é aquela do botulismo. Já ouviram falar da doença do botulismo? Já. Pronto. Não. Não? Eu lembro que Não. foi isso no 7º ano. Eu não lembro, não. Ó, o botulismo é aquela doença
daquela bactéria que fica armazenada, por exemplo, em alimentos enlatados. Lembraram? Que o pessoal utiliza muito isso na farmacologia para fins estéticos. O Botox, na realidade, é uma toxina botulínica. Entenderam agora? Lembraram agora? Lembrei. Lembrou que eu falei? Pronto. E aí, o Clostridium botulinum, tá? Ele faz isso. Agora, essas bactérias, elas têm as suas primas e as suas irmãs, né? Essa aqui, essa Clostridium, ela é do gênero, da mesma do botulínio, tá? Só que ela tem uma especificidade. O que é que acontece? Ela transforma o ácido lático em manteiga. Tá certo? Com a presença aí do gás carbônico e do gás hidrogênio. Ela libera esses dois componentes, tá? E aqui ele traz outro tipo de fermentação que eu nem tinha comentado a vocês, mas achei super interessante ele trazer aqui nesse slide, porque não fui eu que fiz, né? Então, a fermentação cítrica. Veja que legal. É quando ele realiza esse tipo de fermentação na decomposição de carboidratos, como sacarose, por ação de alguns fungos chamados de aspergilos. Então, esse tipo de fermentação é utilizada pela indústria como conservante natural antioxidante, sendo conhecido também como acidulante, dando um sabor ácido e refrescante na preparação de alimentos e bebidas, né? No caso, ele degrada sacarose, tá? Para poder dar sabor cítrico, né? O sabor cítrico é o que é o sabor de laranja, aquele sabor mais azedinho mesmo, de frutas cítricas que temos, tá certo? Então é outro tipo de fermentação. Não se preocupem muito com esse tipo de fermentação para vestibular, tá? Nem a cítrica, nem a butírica, porque são as que menos caem. As que poderão cair mais é a lática e a alcoólica, tá certo, gente? É as que realmente posso dizer assim, essa daqui pode ser que caia. E a fermentação lática, se cair, ela vai ser sempre falando sobre a fermentação lática da célula muscular, certo? Então, já é uma dica aí para vocês. Alguma dúvida? A acética cai também? Pode ser que caia, entendeu, Fernanda? Pode ser que caia. Tá? Agora pode ser que ela caia, por exemplo, em alguma questão de química, na formação de ácidos. Lembra que a gente estudou isso ano passado, formação dos ácidos e tudo mais? Aí pode ser que caia uma questão assim contextualizada, falando da fermentação acética por bactérias do gênero Acetobacter acetil. Aí pode ser que caia em química, tá? Agora, quando a gente vai para a parte de biologia, se bem que a parte de biologia e química é tudo misturado, né, no Enem. Mas mesmo assim, na questão da fermentação alcoólica, ela vai falar sobre a produção de bebidas. E na questão da fermentação lática, ele vai voltar a fermentação lática para a questão da célula muscular, da fadiga muscular. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, né? Então vamos lá. Semana que vem a gente fala sobre respiração celular. Eu vou falar sobre... Eu acho que eu vou pegar a aula de amanhã, porque as provas de vocês já vão começar, né? Já foi mandado o horário para vocês? Não. Não? Pois já de antemão, já vou explicando aqui a vocês. As provas vão ser entre os dias 14 e 24. Vão ser 10 dias de prova. Depois a Jaqueline vai passar tudo isso para vocês. É só aguardar aí. Eu acho que hoje ou amanhã ela já vai estar passando isso, horário, como vai acontecer. Então, cada prova aí parece que vai ter um dia, enfim, ela vai marcar as datas. Eu tinha marcado umas datas aqui pra gente, mas aí eu acho que eu não passei para vocês e também não vou passar, porque ela vai modificar, certo? Então, vocês já sabem que vai ter prova sim, e prova online, tá? Eu já tinha falado sobre prova a vocês, não já? Já, mas a Pronto. gente sabia que não. Mas aí os outros professores vão fazer também, certo?
É simples, pessoal. Não se preocupem, não. Também não é bicho de sete cabeças, não. Estuda o conteúdo e pronto. Aí, quando for amanhã, eu vou fazer isso. Amanhã, eu vou dar continuidade ao conteúdo de biologia, porque conteúdo de química, a gente só tem mais. Acho só mais 2 conteúdos. 3 ou 4 aulas já é o suficiente pra gente. Já o de biologia, ele tem um pouquinho a mais. A gente ainda tem que falar sobre. Respiração celular é grande. A gente tem que falar sobre fotossíntese ainda, que é enorme, e ainda tem que falar sobre outros mecanismos de produção de energia, né? Quando a gente vai falar sobre creatinofosfato, enfim, um monte de coisa ainda, certo? Então, deixa eu interromper aqui e dar tchau a vocês e até amanhã. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.